Este som que estamos aqui a ouvir é a ecolocalização dos morcegos. É um som transformado por este aparelho, que converte ultrassons em sons audíveis. E isto é uma das características mais fascinantes deste grupo, em que utilizam o som para percepcionar e orientarem-se no espaço, no seu meio ambiente. Os morcegos não são cegos, ao contrário do que muitas vezes se diz e se pensa. Complementam a visão com um sofisticado sistema de ecolocalização. Cada estalido que ouvimos corresponde a um grito ultrassónico, emitido a 20 mil Hz. Seria imperceptível ao ouvido humano, não fosse a presença do detector. Ao deparar-se com uma barreira, o som é refletido sobre a forma de um eco, que o morcego interpreta. Retira daí informação sobre o tamanho, a distância, a direção, velocidade, a que se desloca a presa, que neste caso se adivinha um inseto. Os chamamentos sociais não são necessariamente ultrassónicos, porque são para comunicar, única e exclusivamente. E tem algumas componentes do som que inclusive são audíveis, parecem um bocadinho como grilos. Muitos de nós já ouvimos e nunca notamos. Áreas de caça. Eles formam grupos de caça, seguem um líder, o líder tenta cativar apoiantes para a sua área de caça, porque quanto mais tiverem, maior a probabilidade de sucesso de capturar cada um, pelo menos algumas presas. Na altura do acasalamento, os machos tentam atrair as fêmeas através de determinados chamamentos. Há um infindável número que não paramos de descobrir sobre o que é que eles andam a dizer. Em Serralves são a Alameda dos Liquidâmbares, o Tanque e o Lago, os melhores locais para descobrir os morcegos que partilham o parque com os visitantes, ainda que estes quase nem deem por isso. Os detectores de ultrassons que os denunciam são um dos métodos de estudo mais utilizados e permitem, em laboratório, com software específico, identificar cada espécie. Por não ser esta a primeira vez que o investigador Hugo Rebelo, aqui aguarda pelo cair da noite, sabe que são da espécie Pipistrellus pipistrellus ou morcego anão, a que mais por aqui se encontra a caçar. O morcego anão é um dos mamíferos mais pequenos da fauna europeia. Ele é muito, muito pequenino. Em termos de peso, ronda em adulto cerca de 5 gramas de peso. Portanto, é algo mesmo minúsculo. É dos mais comuns, é talvez o mais comum em Portugal e na Europa. Atinge grandes números, grandes densidades e ocorre um pouco por todo o lado. Alimenta-se de insetos, de mosquitos essencialmente, mas também de pequenas mosquinhas, qualquer inseto de pequena dimensão, e adaptou-se muito bem, adapta-se muito bem a diferentes tipos de ambiente e daí o seu sucesso a colonizar as cidades. Também por essa enorme facilidade de adaptação, estima-se que a população de pipistrellos seja bastante grande. Mas o mesmo não se pode dizer de todos os morcegos em Portugal. Há pelo menos 9 considerados de criticamente em perigo a vulneráveis e, apesar de todos serem protegidos por lei, enfrentam a destruição ou perturbação dos abrigos, a utilização de pesticidas, o desaparecimento de zonas privilegiadas para a alimentação, a colisão com aerogeradores e o atropelamento como fatores de ameaça, com abundância de alimentos, disponibilidade de abrigos e tantas vezes um serviço de educação ambiental, percebe-se assim a importância de parques como Serralves nas cidades, até para espécies mais cosmopolitas. Serralves assume um papel bastante transversal para a conservação dos morcegos. Por um lado, temos aqui um anfiteatro excelente para fazer educação ambiental para o público urbano, que às vezes não está tão sensível à natureza, não tem um contacto tão frequente com a natureza. E de repente temos aqui em Serralves 3 espécies selvagens de morcegos que ocorrem num bom número. Isto permite às pessoas ter um contacto com essa natureza selvagem, permite ver, ouvir e perceber um bocadinho da biologia desses animais. Está-se a aproximar. E aqui já está normal outra vez. A grande maioria de nós nunca terá ouvido antes estas vocalizações. Só se tornam audíveis através de um detector de ultrassons.
Mas a verdade é que acontecem bem perto de nós. Das 27 espécies existentes em Portugal, cerca de metade vivem em minas ou grutas. Outras preferem pequenas cavidades nos troncos das árvores. Mas refugiam-se também em sótãos e caves, telhas e no verso dos quadros que penduramos nas casas, nas igrejas. Fendas discretas em muros, pontos ou rochedos. São também para eles uma possibilidade. Muita gente é afortunada por ter morcegos em casa e não faz a menor ideia que os tem, porque a sua presença é muito discreta. Eles estão a dormir durante o dia, são pouco ativos durante o dia, se a colónia for particularmente pequenina não se dá pela ocorrência deles e depois saem à noite para caçar. Portanto, poderá haver uns quantos indivíduos no telhado de muita gente e nem sequer se apercebem de tal. Somos muitas vezes contactados por pessoas com morcegos na caixa do store. Só que são colónias muito pequenas, portanto, às vezes estão presentes 5, 10, 20 indivíduos. As pessoas muitas vezes não os querem lá porque têm medo, porque geralmente há sempre algum vizinho ou algum familiar que disse que eram ligados à bruxaria e que transmitiam doenças e que eram perigosos e as pessoas ficam bastante nervosas. Muitas vezes o que nós, em primeiro lugar, tentamos é, de facto, explicar que os morcegos não atacam, não transmitem doenças, portanto, não têm qualquer problema em coexistirem com as pessoas. E, de facto, muitas vezes as pessoas acabam por achar graça e até querer, então, nesse caso, já que não têm problemas demais, manter os morcegos nas casas. Sensibilizar é apenas parte do trabalho que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas tem também vindo a desenvolver, com várias parcerias. Através do ICNF, Portugal tornou-se num dos primeiros países europeus a ter um plano para a conservação de espécies cavernícolas, as mais ameaçadas. Feito o levantamento dos locais que habitam, passaram a implementar-se medidas sérias para a proteção dos abrigos. Mais recentemente, o Atlas dos Morcegos faz também parte do trabalho do Instituto, a par da avaliação e acompanhamento de projetos com impacto, parques eólicos, estradas e barragens. E tem ainda sobrado tempo para um bocadinho de educação ambiental, sobretudo em 2011-2012, decretado pelas Nações Unidas como o Ano do Morcego. As espécies cavernícolas têm o problema adicional da entrada em grutas, sobretudo em grutas, de pessoas menos respeitadoras. Portanto, é frequente nós encontrarmos lama atirada às paredes, encontrarmos por vezes morcegos mortos, encontrarmos cartuchos de armas que foram disparadas dentro das grutas para ver os morcegos voar, e claro que essa perturbação acaba por afugentar os morcegos desses sítios. Portanto, a asa tem o polegar que é solto e depois é suportada por estes 1, 2, 3, 4 ossos muito compridos que basicamente são os nossos dedos. Portanto, as nossas falanges são alongadas e suportam esta asa, esta membrana, que apanha todos os 4 dedos da asa, sendo o polegar solto. Depois apanha a pata, continua até à cauda e volta depois para o outro lado. Para este morcego, o hortelão escuro já não são novidade as câmaras e os olhares indiscretos. Descoberto ferido numa sexta-feira de fevereiro, foi batizado com o nome do dia da semana em que foi salvo. Não se conseguiu recuperar totalmente um dos lados da membrana alar e por isso nunca pôde ser devolvido à natureza. Abriga-se neste caixote e dentro dele, noutra pequena caixa que procura recriar o aperto dos abrigos que preferem estado selvagem, sobretudo sótãos, pequenos espaços entre telhas, come larvas e parece adorar beber água pela seringa. Os morcegos têm algumas particularidades que são únicas, portanto, são os únicos mamíferos que têm um voo ativo, têm um sistema de orientação fantástico e por isso têm fascinado, por exemplo, os cientistas também. Portanto, há algumas tecnologias que têm vindo a ser desenvolvidas com base, por exemplo, o sonar e o radar basearam-se em parte também neste sistema de orientação dos morcegos. Por exemplo, o facto das espécies hematófagas, portanto, há 2 espécies de morcegos que se alimentam de sangue. O que eles fazem é têm uns dentinhos muito afiados e depois injetam, portanto, há uma substância anticoagulante e o sangue vai fluindo e vai ficando, e eles vão engolindo o sangue. Mas essa substância que permite com que o sangue não coagule, para ir fluindo, tem sido utilizada, por exemplo, no estudo de doenças cardiovasculares por causa da fluidez do sangue. Portanto, tem algumas características que podem vir a ser muitíssimo úteis ao homem, para além do papel que desempenham nos ecossistemas.
Sendo animais gregários, cenários como este não são tão raros. A hibernação e criação são períodos críticos para os morcegos. Nessas alturas podem formar colónias que, dependendo das espécies, têm de poucos indivíduos a vários milhares. Em Portugal, o estado de sonolência e inatividade estende-se pelos meses frios, de dezembro a fevereiro, e assegura a sobrevivência apesar das baixas temperaturas e da escassez de alimento. São várias as estratégias que lhes permitem, nesta altura, reduzir gastos energéticos ao mínimo, e entre elas está a curiosa posição invertida, porque todos os conhecem. Por exemplo, nós, para não gastarmos energia, temos de estar deitados, porque se estivermos sentados ou se estivermos de pé, estamos a gastar energia. Eles, quando estão nesta posição, é a sua posição de conforto, de descanso. Portanto, o que acontece é, se nós entramos num abrigo, por exemplo, numa gruta, e um morcego, por uma razão qualquer, obviamente, assim, há várias mortes em várias circunstâncias, mas se morreu pendurado, fica pendurado. Portanto, há algumas grutas em que às vezes encontramos, basicamente já quase o esqueleto, mas pendurado na rocha. Portanto, é a sua posição de conforto. Também a membrana alar desempenha aqui um papel importante. É suportada por 4 de 5 dedos, os mais compridos e desenvolvidos que os morcegos têm. Formam-na vasos sanguíneos, fibras musculares e nervos, que vão por isso ajudá-los a regular a temperatura corporal. No frio, permite que nela se enrolem, no calor que a abram e arrefeçam. O próprio nome científico dos morcegos, eles são uma ordem dentro da classe dos mamíferos. O nome formal são os quirópteros, que vem do grego quiro, que quer dizer mão, e ptera, voar. Portanto, é mão voadora, porque a própria asa do morcego é uma mão que evoluiu, tem os 5 dedos, tal qual como nós, e extremamente desenvolvidos, e com uma membrana interdigital também super desenvolvida, que acaba por dar aquele ar, aquele aspecto de asa. Nestes meses da hibernação, já as fêmeas guardam dentro delas o esperma. É no outono que a cópula acontece, depois dos machos as terem atraído através de típicas vocalizações sociais. Mas os nascimentos esperam pelo bom tempo, pela fartura de alimento da primavera. Depois de 2 meses de gestação, ocorrem entre finais de março e finais de junho. Cada fêmea dá, regra geral, uma cria por ano, ao longo de cerca de 30 anos de vida. Uma longevidade surpreendente, tendo em conta que são, afinal, animais bastante pequenos. Há espécies que chegam perto de 40 anos de idade, mas, por outro lado, atingem uma maturação sexual tardia, ou seja, a idade em que pela primeira vez têm uma cria ocorre bastante tarde, ao fim de 2, 3, 4 anos de vida, e depois só tem uma cria por ano. Portanto, isto faz com que eles tenham populações relativamente sensíveis a flutuações populacionais, ou seja, se houver uma perturbação, um declínio na sua população, depois para recuperar o número anterior leva bastante tempo. Contamos com a colaboração dos nossos parceiros científicos, nomeadamente o CIBIO, com o qual temos uma extensa parceria, e com a TAGIS, que nos auxilia num projeto sobre borboletas, para nos ajudarem na implementação de pequenas intervenções que possam melhorar o habitat para algumas destas espécies, nomeadamente a colocação de casas-abrigo para morcegos. Recolher indícios da presença de morcegos, observar à lupa exemplares conservados em laboratório, construir abrigos, participar em atividades de ecolocalização, identificar espécies com auxílio de detectores de ultrassons. A tudo isto e mais, Serralves convida através do Serviço Educativo do Parque. De forma descontraída, consegue transmitir conhecimentos e chamar a atenção para o papel que cada cidadão pode e deve ter na conservação da biodiversidade urbana. Não reagir a medo ao descobrir um morcego no sótão ou caixa de store será já um primeiro passo. Principalmente este público de cidade, que é a maioria que aqui nos visita, não conhece, nunca viu, e portanto o primeiro contacto, se é de repulsa, de medo, depois acabam por ganhar uma afetividade e querem levar a bicharada para casa, não é? Depois é o desmontar, os animais pertencem aos seus habitats, mas quer dizer, no fundo isto acaba por primeiro desmistificar, por permitir conhecer e ganhar afetividade, porque não se cuida o que não se conhece e o que não se gosta. Uma aproximação da natureza também nos permite perceber que tudo é diferente e tudo está em relação num todo. E por isso as pessoas também são diferentes e também se relacionam entre si de maneira diferente.
isto leva-nos para valores maiores, como por exemplo da tolerância, o de compreender a complementaridade. Na natureza não há normalização, portanto tudo se adequa. E depois, se nós somos naturais, somos seres vivos, a nossa relação com os outros seres vivos não humanos faz parte de uma sintonia global. Desconstruir ideias feitas é desde logo um grande contributo da educação ambiental que em Serralves acontece. Ainda hoje o mito do Conde Drácula ensombra o grupo. Desmentir que estes animais sejam sinistros sorvedores de sangue é também contribuir para a preservação. Na verdade, das 1.100 espécies existentes, apenas 3 são diamatófagos e estão circunscritos à América Latina. O mais representativo, o morcego vampiro comum, consome apenas 20 gramas de sangue por noite e de mamíferos de grande porte, que seguramente não morrem da pequena dentada, quanto muito de alguma infecção por ela provocada. Há depois morcegos carnívoros, nectarívagos. Em Portugal são quase exclusivamente insectívoros e chegam a consumir mais de metade do seu peso por noite. São assim até muito úteis ao homem, ao tirarem milhares de insetos dos ecossistemas. Portanto, no fundo, educa, dá informação sobre o que é que as pessoas poderão fazer para conservar estas populações, que são essenciais para a biodiversidade, mas também para o bem-estar humano. Tem-se traduzido não só na alteração de comportamentos, coisas tão básicas como já não os matarem quando os veem, só isso já é um grande avanço, como também, por exemplo, voltando à história das caixas-abrigo, que são pequenos abrigos artificiais. Serralves tem aqui um programa que eventualmente vai ajudar os visitantes e os interessados a construir, ensinar a construir este tipo de caixas-abrigo que eventualmente depois possam ser colocadas em diferentes zonas do país. Acho que o facto só de ficarem um bocadinho mais sensibilizados para a biologia, para a relevância, inclusive, dos morcegos, já é uma mais-valia per si. Stormy sky.